Para nós, professoras, o trabalho em vídeo é importante mais pelo seu processo do que propriamente o produto final. O trabalho de vídeo permite uma abordagem diferente dos conteúdos programáticos de cada disciplina e podemos aí abordar diferentes áreas, desde o português, as línguas, a matemática, a físico-química. Durante todo este processo, os alunos assumem as suas tarefas e responsabilizam-se por essas tarefas e também o respeito para com os seus colegas. Os média na nossa escola, além de um ótimo instrumento de divulgação dos próprios trabalhos dos alunos, são também uma abordagem diferente aos conteúdos programáticos. A divulgação é um aspecto importante, pois o aluno não gosta de ver o seu trabalho fechado numa gaveta e prefere sim divulgá-lo e mostrá-lo aos seus colegas e também até à comunidade externa à escola. Quando nos foi proposto o trabalho, havia uma série de pesquisas que teriam que ser realizadas para a linguagem cinematográfica. Logo, a nossa professora dividiu o trabalho em partes para tornar mais fácil a pesquisa histórica, não é? Porque não havia nada em concreto no total, portanto havia muitas coisas que tinham que ser pesquisadas para se poder fazer o filme e não havia nada que nos desse a informação toda. Na realização deste trabalho foi necessário haver uma pesquisa. Pesquisa essa na qual recorremos a todas as fontes de informação, externas e internas. No que diz respeito às fontes de informação internas, recorremos a professores de História e não só, incluindo professores de Comunicação que puderam obter outras informações externamente. Consegui ainda pesquisar na internet e em livros algumas informações que seriam necessárias, mas não só, ou seja, fui também externamente fazer entrevistas e aí conseguir obter muitas mais informações no que dizia respeito ao nosso património. Durante o processo de pesquisa recolhemos muita informação. Depois dessa informação tivemos que fazer uma seleção para escolher o que era necessário e o que não fazia falta. Com essa seleção descobrimos que havia algumas lacunas no Renascimento. E tudo isto por causa do terremoto que se deu em 1755. E então, para resolver essa lacuna, tivemos que fazer uma pequena obra de ficção. Para este trabalho, eu realizei a pesquisa da fotografia. Fui ao local, tirei fotografias para ver os melhores enquadramentos, os sítios com a melhor luz. E depois, na sala de aula, nós vimos as fotografias e escolhemos quais os sítios que deviam ser gravadas as cenas. O produtor prepara o terreno para a filmagem. É o produtor que manda as cartas e os fax aos locais a pedir autorização para filmar. É o produtor que contacta os atores e é o produtor que vai gerir o dinheiro, se for o caso. Houve pessoas que ficaram com o trabalho de pesquisa histórica e outras que ficaram noutros grupos como eu, que fizeram o trabalho de fazer um guião, ou seja, realizámos um guião de uma parte fictícia, em concordância com a parte histórica, para dar mais lucidez do que realmente se tinha passado nessa altura. Como figurinista e aderecista, fui pesquisar em vários livros sobre a época renascentista, desde o vestuário, sapatos, adereços, para caracterizar melhor cada personagem. Também tive um certo cuidado em tirar os relógios, anéis e brincos para melhor caracterizar. Eu, como maquilhadora, tive de trabalhar em conjunto com a aderecista e a figurinista e tivemos de fazer um pouco de pesquisa em relação às personagens. Tivemos de ver como elas eram caracterizadas e da forma que elas eram. Por exemplo, no trabalho do Renascimento,
verificámos que as damas eram muito brancas e por isso tivemos que caracterizá-las de uma forma mais adequada. Como nós, por exemplo, somos muito morenos e tive que pôr mais branco. Bem, como operador de câmara, basicamente eu segui as ordens do realizador. Tentei ter cuidado com a luz, com a contraluz, os enquadramentos, os movimentos de câmara, enquadrar os atores e ter cuidado também com os elementos fora da rodagem. Eu, como técnico de som, tive que ter vários cuidados na produção do filme, na parte do som. Foi ter cuidado com o perche do microfone ao entrar em campo, pôr o volume não muito alto nem muito baixo, pôr o médio para conseguir captar bem o som, analisar bem o ambiente de som, ver se não havia eco ou algo que perturbasse o som. Como notadora, tive a oportunidade de estar presente em todo o trabalho, não só durante as filmagens, como depois na montagem. Tinha a responsabilidade de saber quais eram os takes bons e de reparar em certos pormenores, não só de vestuário e de adereços, como também na disposição dos atores durante as filmagens. A personagem que eu fiz foi a Madalena. Eu, para fazer esta personagem, tive que estudar o ambiente em que ela se encontrava na altura, o Renascimento. Tive que estudar os hábitos, os costumes, a maneira como se vestia, se usava adereços, a maneira de andar. Nesta produção de vídeo, eu fiz o papel de realizadora. E realizar é contar uma história em imagem. Para isso tem que dirigir atores, operadores de câmara, operadores de som, de imagem, atores e atrizes. No trabalho de pós-produção, nós vamos montar a história. Vamos, com o trabalho, com a ajuda da anotadora, que nos vai indicando os planos que ficaram bons. Vamos colocando as cenas umas atrás das outras até conseguir uma sequência fluida de imagens que nos permita transmitir a ideia que o realizador queria. Depois dos meus colegas elaborarem a pesquisa e fazerem o guião e o próprio filme, depois da montagem já feita, eu dediquei-me a elaborar um texto para a locução e esse texto foi preciso fazer muita pesquisa para que não houvessem erros e permitiu-me também ficar a saber muito mais sobre esta época histórica, que é o Renascimento, e que de outra maneira eu provavelmente não teria conseguido saber. Estas experiências no âmbito do vídeo têm sido para mim, enquanto professora, extremamente enriquecedoras, porque me têm permitido olhar para esta sociedade da tecnologia, da informação e da imagem com uns olhos menos preocupados. Estes alunos que têm trabalhado na escola ao nível do vídeo não têm de maneira nenhuma esquecido a importância dos livros, da escrita, da leitura, da pesquisa. Pelo contrário, eu acho que uma das razões que me leva a continuar é precisamente verificar que estes alunos, aqueles alunos que trabalham no campo do vídeo, têm que também eles produzir textos, pesquisar ao nível dos documentos escritos, na fase da planificação, na fase da criação. Também tem uma vertente extremamente importante ao nível da argumentação e da persuasão, porque o trabalho de equipa é um trabalho em que se discute as ideias e em que a argumentação é fundamental. E gostaria também de referir a importância das competências transversais que o vídeo acarreta. Como conclusão, gostaria ainda de dizer que o vídeo nos permite introduzir uma nova ferramenta de trabalho, mas, sobretudo, um código novo de leitura do real. Bem, o que resultou aqui neste filme foi o trabalho de equipa. Sem o trabalho de equipa, acho que nenhum filme pode ser realizado, nem outro trabalho.
e todas as pessoas a tomar uma atitude positiva enquanto ao trabalho e todos assumiram os seus papéis e foi assim que fizemos penso eu, um bom filme. Cada grupo tem vários elementos e cada elemento tem que assumir a sua responsabilidade. Caso não o faça, não prejudica só a ele como ao resto do grupo. O vídeo é um trabalho que é muito demoroso, muito rigoroso, que ocupa muitas horas, muitos fins de semana, muitas tardes livres, mas apesar de tudo é muito divertido e é uma festa. Nós trabalhamos ao mesmo tempo, mas divertimos-nos. No trabalho de vídeo, ficamos muito a aprender sobre todos os aspectos da técnica utilizada na produção do vídeo, mas também ficamos a aprender muito com a história. Eu não gostava muito de história, aliás, eu não gosto muito de história, mas eu acho que com esta iniciativa comecei a tentar ajudar a procurar, a pesquisar coisas, tanto na internet como em livros. Eu acho que fez com que eu aprendesse mais, tanto para mim como pudesse ajudar também os outros. É bonito nós vermos um filme, mas fazê-lo tem a sua arte, a sua técnica e é essa forma que me interessou mais. Penso que desde que comecei a ter contacto com, portanto, a realização de um filme e pude ter a experiência de fazer um filme como este, neste caso, né? Alargou-me os horizontes e ensinou-me a olhar para um filme, portanto, no cinema, como em casa, de outra maneira, porque aprendi a ser mais crítico numa série de aspectos que normalmente não tomamos atenção nenhuma, como, por exemplo, os planos, a maneira como eles são feitos e não só a história em si, mas o trabalho que envolve. Temos um olhar crítico e diferente sobre o cinema, tanto como se faz, como a crítica que nós temos da realização, dos personagens, da caracterização, tudo um pouco, é um ponto de vista. Toda a realidade que nós temos para filmar tem que selecionar apenas um quadradinho, que é aquele quadradinho que vai aparecer na televisão. E essa escolha, feita pelo câmara, vai construir uma imagem. Sendo assim, aquilo que nós passamos para o filme é uma realidade construída a partir da visão do câmara, que normalmente é transmitida pelo realizador.